exemplo prático que eu posso dar com base no que eu fiz com o cliente. Tem um cliente meu que nós conseguimos fazer mais de 10 milhões e esse resultado foram com apenas 7 pessoas na equipe. Fala galera, Aécio Demétrio por aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar 3 coisas que é um padrão nos alunos que já fizeram mais de 10 mil. Existe um padrão muito forte nas pessoas que fizeram mais de 10 mil. Então se eu fosse fazer uma lista, eu conseguiria te passar tudo que é muito comum. Para poder trazer um conteúdo rápido, eu vou falar apenas de 3 coisas que, se você resolver isso, você vai continuar tendo resultados maiores. Mas se você não resolve isso, você nem consegue ficar pelo menos no 0 a 0. Eu nem estou falando de lucro. Se você não resolve isso, nem no 0 a 0. 0 a 0 é quando você investe 1.000 e volta 1.000. Nem isso você consegue se você não resolver essas 3 coisas. Então, primeiro erro grave: não ter clareza da estratégia. Você vai trabalhar com a estratégia de tráfego direto, que é levando a pessoa direto para uma página de vendas para ela estar comprando. Você precisa saber exatamente quais são as etapas que você analisa. Porque se você não sabe quais são as etapas para ter certeza se deu certo ou errado, você vai desistir sem saber onde é que vai corrigir. Então não ter clareza da estratégia faz você ficar patinando, faz você mudar de uma para outra porque você acha que a outra é melhor. E eu garanto a você, tá? Com toda a convicção, você consegue ter resultado com mais de 100 estratégias. 100 estratégias. Mas para você começar mudando sua vida, você precisa dominar uma. Primeiro uma. Resultado com uma. Teve resultado, aí depois que teve resultado, você tem dinheiro, que é o maior patrocinador, maior acelerador do seu processo. Enquanto não, se você não tem clareza de uma estratégia, vai ficar difícil em outras. E um bom exemplo que eu sempre dou é: imagine que você vai aprender 3 idiomas no mesmo dia. Se você nem tem conhecimento do idioma e começa a misturar uma frase de espanhol com uma frase de inglês com algo de português, está totalmente errado. E quando você está no marketing misturando estratégias, é a mesma coisa. Só que você não consegue ver o quão grave está ali os seus erros só porque você não tem conhecimento. Agora, quando você foca em uma estratégia, você vai entendendo que tem coisas que você não pode tirar da estratégia. E tem coisas que você tem a flexibilidade de mudar, de adaptar a sua marca, a sua identidade. Então, primeiro, não ter clareza faz justamente com que você não tenha coragem para você estar mudando, porque você nem sabe onde é que deu certo. Segundo, erro muito grande que as pessoas que não têm resultado, elas cometem: não errar muito. Então, todo mundo que já fez mais de 10 mil errou muito. Só que quando eu falo errar muito, é porque tem gente que fica estudando, ensaiando, escolher um produto perfeito para começar a vender como afiliado, ou criar um PLR perfeito. Só que, meu amigo, eu garanto para você, quanto antes você errar, mais rápido você vai ter resultado. Eu vou dar um exemplo com algo que eu resolvi essa semana e já fazem alguns meses que eu venho tentando resolver, mas eu só consegui resolver essa semana porque eu estava errando até encontrar uma solução. Por exemplo, estava buscando sempre trocar os equipamentos da captação de som. Porque como eu faço muita mentoria, quando dava problema em um tipo de captação que acabava a bateria, às vezes por conta disso a qualidade do som caía muito. Então eu fui trocando, colocando um aparelho em uma semana, gravando agora com essas mentorias, não deu certo, não ficou legal. Próxima semana outro aparelho, próxima semana outro. E fui testando, e tudo isso foi dinheiro, porque os equipamentos que não deram certo, eu não vou usar mais, porque fiz o teste, passei uma semana, não foi apenas um dia testando, antes mesmo de comprar, eu já comprei com indicação, mas um equipamento que deu muito certo para uma pessoa, às vezes não dá para mim. Teve equipamento que eu comprei, por exemplo, que amigos meus utilizam
porque eles gravam pouco. Mas eu faço muito acompanhamento de alunos, tem muitas mentorias, todo dia de segunda a sexta, para cada curso meu eu faço mentoria, sem se falar as mentorias individuais. Então, por conta disso, eu preciso de um equipamento de captação de som que não dependa de bateria, porque quando depende de bateria, descarrega rápido. Então, depois de todos os testes, essa semana, agora, eu não vou mais me preocupar com a captação de som, porque agora eu resolvi. Aí agora, qual é o próximo passo meu? Resolver a parte do vídeo, porque eu tenho várias câmeras que descarregam. Eu às vezes acho melhor gravar com o celular, porque a câmera, a bateria, acaba descarregando mais rápido do que o celular. Então, por mais que eu já deixe as câmeras preparadas para estar fazendo a captação, mas acontece de descarregar. Aí agora eu já sei algumas que eu vou conseguir utilizar, que não tem bateria, vai ser o mesmo jeito da captação de som. Vou fazer o teste com uma, vou ver se vai dar bom. Vou fazer o teste com a segunda, vou fazer o teste com a terceira, até que então eu encontre a melhor. Encontrei a melhor, pronto. Mas para encontrar a melhor, eu vou estar errando. Então por que eu estou falando isso? Porque com base no que eu estou fazendo agora, na vida é assim, você erra. Então quer ter resultado? Primeiro passo, clareza da estratégia. Porque as pessoas que chegam em mais de 10 mil, todos os depoimentos que eu tenho, a pessoa tem muita clareza do passo a passo. Segundo, essa pessoa errou para saber onde ela precisava melhorar. E terceiro, que é um erro extremamente grave, não olhar para os indicadores de performance. O que é indicador de performance? Se você não é bom em criativo, antes de você focar em página de vendas, o ideal é que você faça muitos criativos até ficar bom. Porque se você não consegue estudar até ficar bom em criativo, você está tendo preguiça. Desculpa se isso te machuca, mas eu preciso jogar a real. Uma semana, quem assiste de verdade vários vídeos sobre criativo já vai conseguir ter uma qualidade muito melhor. Assistiu, treinou vários. Agora começa a ir para a próxima etapa, mas não vai para a próxima sem ter resolvido a primeira, porque às vezes eu vejo pessoas que sabem fazer uma página de vendas muito profissional, mas quando a gente olha o criativo não vende nem para um amador, não vende nem para uma pessoa que nunca acessou a internet, porque não chama a atenção. Então é por isso que quando eu digo olhar para os indicadores de performance, você precisa olhar onde é que agora é a maior dor, que por conta de ser uma grande dor, te impede de ter resultado. Porque se você entende que ao seguir etapa por etapa, ir concluindo uma coisa por vez, você, o mais rápido possível, avança. Exemplo prático que eu posso dar com base no que eu fiz com o cliente. Tem um cliente meu que nós conseguimos fazer mais de 10 milhões e esse resultado foram com apenas 7 pessoas na equipe, uma equipe totalmente enxuta, porque no marketing digital às vezes tem gente que tem uma estrutura muito grande, mas com apenas 7 pessoas foi possível fazer esse lançamento de mais de 10 milhões só por conta que ele focou primeiro, desde o início, em entender a estratégia e ele não precisava executar. Eu vou deixar claro isso, porque eu comecei falando dos alunos, eu vou voltar, mas esse exemplo vai explodir a sua mente. Ele tinha eu na parte estratégica, mas ele focou em ter clareza da estratégia, porque ele basicamente é a pessoa que coloca a cara. Então, por mais que ele não esteja executando nos bastidores anúncio, fazendo as outras coisas, mas ele precisa saber quais palavras ele vai utilizar na copy, ele precisa saber da estratégia para ter mais segurança. Então, depois que ele teve clareza da estratégia, como ele já é muito bom no conteúdo, ele não precisou se preocupar com isso em nenhum momento, ele foi para já o terceiro passo. Então ele não precisou ficar testando, errando até aprender. Ele já foi para os indicadores de performance. Fez o primeiro lançamento, teve um lucro de 2x. Agora, como é que a gente vai para o próximo, aumentando o investimento para aumentar a probabilidade de ter um lucro maior?
Aí olhou os indicadores de performance, que significa olhar as métricas, e eu não vou falar de métricas aqui para não complicar, porque para cada estratégia as métricas são diferentes. E aí, olhando dessa forma, a gente conseguiu fazer uma projeção e a gente pensou, com base nesse histórico, nessa margem de lucro que vem tendo, se for feito 10 vezes mais na parte da produção me refiro a o que acontece antes do lançamento, e também se for investido 10 vezes mais nos anúncios, como vem aqui crescendo nessa proporção, pode ser, e a gente fez uma projeção, poderia dar errado muito, poderia dar muito errado, mas a gente fez a projeção e só pode ser que por conta do nicho dê para fazer 10 milhões. E a gente foi sabendo que se não tivesse chegado no resultado, mas o que tinha investido daria no mínimo um ROI de 2. Por que no mínimo um ROI de 2? Porque no mínimo a probabilidade era de ter o mesmo resultado dos últimos lançamentos. Então, mesmo aumentando o investimento em 10 vezes, mas esse investimento ainda permitia ter um ROI de 2 se apenas mantesse o mesmo nível de resultado. Mas deu tão certo, que a margem de lucro foi para as nuvens, ultrapassou 10 milhões. Mas ele está em um nível que agora você consegue ver o quão lucrativo foi. Mas os alunos que eu tenho, que já fizeram mais de 10 mil, eles têm clareza da estratégia, eles erraram muito e sabem onde erraram. Se você não sabe onde errou até hoje, meu amigo, tem algo de errado. Para, estuda, anota. Quando eu estava começando, muitas vezes eu não tinha coragem de fazer o que eu estou fazendo agora. Enquanto eu estou gravando, várias pessoas que passam aqui em frente ao carro, eu vejo elas olhando, e eu não tinha coragem disso, de fazer o que eu preciso para ter resultado. Então eu estou ajudando minha mãe hoje, enquanto eu estou ajudando, estou esperando ela, disse, vou aproveitar e vou produzir aqui. Então dentro do carro mesmo já gravei o conteúdo, já vou mandar para a edição. Não estou com equipamento, mas as pessoas vão entender que é só uma vez, que não vai estar do mesmo jeito. Mas a questão é, eu não me limitei na minha mente. Eu poderia dizer, vou esperar quando chegar em casa eu vou fazer. Gente, você tem que entender uma coisa. Enquanto você fica adiando, mais você demora para realizar o seu sonho. Então, quer ter resultado rápido? Comece a fazer acontecer. E eu, Aécio Demétrio, prefiro ser um imperfeito em movimento do que um perfeito acomodado. Eu prefiro ser um imperfeito em movimento do que um perfeito acomodado. Um imperfeito em movimento quer dizer que eu reconheço que nem sempre eu vou ser perfeito. Eu vou estar fazendo as coisas erradas. E a vida é sobre isso, sobre a gente estar aprendendo. Mas eu prefiro estar em movimento, que é estar errando, estar aprendendo, do que ser um perfeito acomodado. O perfeito acomodado é aquele que não começa porque quer começar já acertando. E, gente, você não começa a andar sem errar. Você não aprende a falar sem errar. Você não aprende a tocar violão sem errar. Em tudo vai errar. Então a pergunta que eu faço e eu encerro com ela é: até quando você vai ficar com medo de errar?